Bom dia, turminha do sétimo ano A, do sétimo ano B. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos aí iniciando nossa 29ª semana, hoje, 1º de dezembro, né? Já adentramos no último mês do ano. Mas vamos lá, o que é que nós vamos ver hoje, professor? Hoje eu vou fazer uma revisão sobre o bioma Caatinga. Primeiro que na semana passada eu não pude gravar um vídeo explicando sobre esse bioma. E dada a importância dele para nós, mesmo porque no Brasil essa é a região, né, é dentro deste bioma, a Caatinga, que nós vivemos, né, nós aqui do Nordeste, nós de Pernambuco, né, então eu acho importante a gente fazer uma revisãozinha para ficar bem, né, e aproveitar para gravar esse vídeo para, né, não ficar nenhuma dúvida sobre essa questão do bioma Caatinga. Então vamos lá, dando uma revisada. Bioma Caatinga. A gente viu que o bioma Caatinga está presente nos estados do Ceará, né? Então se você observar Ceará todinho, né, o bioma, ele está dentro todinho do bioma Caatinga, perceba isso, né, o Ceará. Nós temos também, tanto é que aqui fala parte, né, tá nos estados do Ceará, parte da Paraíba. Observe que a Paraíba ele não está completamente no bioma Caatinga, porque aqui tem uma parte de Mata Atlântica. Essa partezinha branca aqui, que não está destacada, tem uma parte aqui de Mata Atlântica. Então, Ceará, ele é completamente 100% Caatinga, mas aqui Paraíba não. Pernambuco também não. Observa aqui que Pernambuco ele tem uma parte que também é Mata Atlântica. Observe, você vai observar no mapa quais são os estados que estão 100% dentro da Caatinga, né? Então, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Bahia e pequenos trechos de Minas Gerais. Perceba aqui ó, no mapa, olha só aqui uns trechinhos, aqui no norte de Minas Gerais, né? Você consegue ver aqui no mapa do Brasil, né? Existe Caatinga no extremo norte aqui do estado de Minas Gerais. A gente tá achando que Minas Gerais ali seria outro bioma, mas um pequeno trecho de Minas Gerais ainda se encontra Caatinga, né? E Maranhão, ocupando a Caatinga, né? Ela ocupa quase 10% do território brasileiro, né? Lembrando, só um detalhe, a Caatinga é um bioma 100% brasileiro. Ele é exclusivamente brasileiro. Se você olhar o bioma Amazônia, ele não é um bioma apenas brasileiro, ele adentra em outros países, né? E assim outros biomas também. Então 100% brasileiro é a nossa Caatinga, viu? O relevo desse bioma apresenta principalmente vales e campos, né? Então você vê ali o terreno como vai apresentar vales e campos formados por terrenos planos ou levemente ondulados. A gente não tem uma região montanhosa com montanhas, né, essas coisas, nem é plano, né? Completamente plano, né? A Caatinga apresenta solo raso, né? Geralmente calcário e arenoso, o que dificulta a retenção de água. Então, esse solo não é um solo que retém muito bem a água, não. O termo Caatinga é de origem indígena, que significa mata branca. Você pegar aqui a palavra Caá significa mata, e Tinga significa branca. Professor, Caatinga, Tinga, o município Tupanatinga, tem alguma coisa a ver com esse Tinga da Caatinga? Tem. O Tinga quer dizer branca. Antigamente em Tupanatinga, a curiosidade, antigamente Tupanatinga se chamava Santa Clara. E um cara que passou por aqui, pelo interior do Nordeste, ele saiu, isso nos anos 30, anos 40, se eu não me engano, ele acabou mudando o nome de algumas vilas que tinham nomes de padroeiros, de santos, e trocou o nome por nomes indígenas. E aí ele acabou pegando o nome Santa Clara, que Santa Clara se chamava Tupanatinga. Naquela época Tupanatinga era distrito de Buíque. Assim como São Domingos é distrito de Buíque, Carneiro é distrito de Buíque, Catimbó é distrito de Buíque, Tupanatinga também era. E aí ele trocou o nome. Santa, não existe a palavra santa na língua tupi. Existe deusa. Deus é tupana. Deus é tupã, Deus é tupana. E Tinga, não tinha, Santa Clara. Clara não tinha uma palavra correspondente na língua indígena. Tinha para branca, né? Clara, mas não tinha para clara, mas tinha para branca. Aí ele pegou o Tinga. Aí ficou Tupanatinga, deusa branca. Mata branca, Caatinga, né? É para você fazer é só um link que eu sei que não
não tem muito a ver com o assunto, mas só a título de curiosidade para você pensar, nossa, Tupanatinga quer dizer deusa branca, por conta do nome Santa Clara, né? Vê o branco, toda palavra indígena que você vê a palavra, esse, esse sufixo aí, tinga, quer dizer branca. Então, Kaá, mata, tinga branca. Reflexo de sua paisagem esbranquiçada em consequência de longos períodos de secas anuais e altas temperaturas. A gente conhece muito bem como é o nosso clima, nosso ambiente, né? Apesar do clima seco, diversos rios estão presentes na Caatinga, né? A maioria deles são rios que, né, só em alguns períodos de muita chuva é que acabam criando algum volume de água. Durante os períodos de chuva, alguns deles podem extravasar de seus leitos e inundar algumas regiões, promovendo o reverdecimento da paisagem por um curto espaço de tempo. Então aqui, ó, isso aqui está à margem de um rio, né? Inclusive nos períodos de chuva também existe esse reverdecimento, mesmo que não esteja à beira de córregos, rios e riachos, né? Pluviosidade, a gente viu sobre pluviosidade, né? Que é a questão de quantidade de chuva que cai numa determinada região dentro de um dado intervalo de tempo, né? Então, na Caatinga, os períodos de chuva, apesar de raros, normalmente acontecem no outono e no inverno, e em quantidade inferior a qualquer outro bioma brasileiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Caatinga, de todos os biomas presentes no Brasil, é o que menos chove. E a gente sabe muito bem o sofrimento, né, do povo, das pessoas dentro, né, desse bioma por conta da pouca pluviosidade. Então aqui a gente consegue ver aqui os meses que mais chovem, os meses que menos chovem, né? Se você pegar aqui o mês, segundo esse gráfico aqui, que foi 2018, né, pegando os dados de 1981 até 2010, se você observar que abril é o mês mais chuvoso, chegando a quase 250 milímetros praticamente. E o mês menos chuvoso me parece aqui que é outubro, né, com 50 milímetros apenas, né? E existem regiões que passam o mês inteiro sem cair 1 milímetro de chuva, né, meses inteiros sem cair, né, um único milímetro. Isso varia muito com o tempo. Em razão de sua localização geográfica, que determina a alta incidência de luz solar, né? O solzão faz aqui, hein? E das características locais do solo, entre outras, o bioma Caatinga apresenta altas temperaturas durante todo o ano, né? Variando de 21 graus nas épocas mais frias a 28 graus nas mais quentes. No caso aqui, a gente mora em Buíque, a título de curiosidade, né? Buíque é a terceira cidade com maior altitude dentro do estado de Pernambuco, né? Em primeiro lugar, se eu não me engano, está Triunfo, segundo lugar Garanhuns, terceiro lugar Buíque. Essa elevada altitude, no caso aqui da cidade, Buíque, faz com que a temperatura aqui seja mais amena, especialmente na época de inverno. As temperaturas chegam aí a 15 graus, 14 graus, o que foge um pouquinho dessa média aqui, mas é porque Buíque tem uma altitude elevada. Já que bem pertinho São Domingos, nossa Ribeira, existe uma diferença de temperatura entre aqui a região da sede, da cidade de Buíque, e São Domingos, a região da Ribeira, porque a altitude da Ribeira é inferior à altitude aqui de Buíque. Existe uma diferença, tanto é que a nossa região da Ribeira está situada no chamado Vale do Ipanema. Se você observar, o Vale do Ipanema ele é rodeado de uma cadeia de serras, né? Você percebe que é como se fosse um vale. Tem um vale ali entrecortado, né? Pelo rio Ipanema, entre outros rios também, como é o caso do Mororó, Cruz da Aranha, mas são todos rios que desaguam no rio Ipanema, que é o maior rio, né, que cruza a nossa região. Vamos lá, nas regiões próximas a matas e rios, as temperaturas podem ser mais baixas, né? Aliás, voltando aqui para o gráfico, esqueci de falar do gráfico aqui, a temperatura. Olha só, o lugarzinho quente, a nossa regiãozinha da Caatinga, né? Janeiro quente, fevereiro mais quente ainda. Se você observar qual é o mês aqui mais quente, me parece que é fevereiro, né? Tá chegando aqui quase, ultrapassa aqui os 26 graus, a média. A média de 1981 até 2010. Essa é a média. Eu não sei porquê. De 2010 para cá eu acho que está aumentando a temperatura, viu?
Então, olha só, muito possivelmente por conta do aquecimento global. Então, fevereiro aqui dá para considerar que é o mês mais quente. E qual é o mês mais frio? Na média, na Caatinga, né, como um todo, na região nordeste, né? Não estou falando aqui de Buíque, de Arco Verde, mas da Caatinga como um todo, do bioma Caatinga, a média da Caatinga. Julho parece que é o mês mais frio, isso mesmo. Em torno, um pouco mais ali, em torno de 23 graus e meio, 23,6. Está passando um pouquinho só da linha aqui de 23,5. Então, no mês de julho. Né? Mas percebam que dezembro também é bastante quente, mas fevereiro ainda ganha. Né? Fauna e flora, né? A gente entendeu nas aulas passadas que a fauna é o conjunto dos animais que habitam uma determinada região no intervalo de tempo ali, né? A flora é o conjunto, né, dos seres, das plantas, dos vegetais. Então, apesar do clima semiárido, né, semi-seco, árido quer dizer seco, e nós vivemos em um ambiente semi-seco, semi-árido, porque aqui não é um deserto do Saara, lá é árido, não chove. É muito raro a chuva por lá. Então lá é árido. Aqui existem períodos de estiagem, períodos em que não chove, períodos que chovem. Então aqui é semi-seco, semi-árido. O certo é dizer semi-árido. O bioma Caatinga apresenta alta diversidade de seres vivos, apesar das altas temperaturas e da pouca umidade, de pouca pluviosidade, né? Apresenta uma alta diversidade de seres vivos, com um elevado número de espécies endêmicas, ou seja, o que isso quer dizer? São espécies que são próprias da Caatinga, vivem só na Caatinga, vivem só nessa região da Caatinga, ou seja, que ocorrem somente em determinada região. Então nós temos espécies endêmicas, ou seja, espécies próprias da Caatinga que você não encontra em nenhum lugar do mundo, só aqui na Caatinga. Na maioria da região, a flora, agora falando da flora, a gente falou um pouquinho da fauna, né, que é a questão das espécies animais, mas a flora corresponde a gramíneas, né, gramas, né, arbustos e árvores de baixo e médio porte. Aqui não é que nem lá na Amazônia que a gente tem árvores de 30 metros de altura, né? Aqui não chega a isso. Então, nossas árvores são de baixo e médio porte. Espécies como cactos, né, e aí entra o mandacaru, facheiro, entra a coroa de frade, né, que a gente conhece muito bem. E arbustos de folhas pequenas são comuns. Lembrando que aqui a palma forrageira, palma miúda, que é um cacto, não são plantas, né, não são cactos 100%, aliás, não são brasileiros. Hoje não são brasileiros. São espécies que foram trazidas do México, né, para poder ajudar na questão da alimentação do gado, essas coisas. Mas é importada essas espécies, né, não é natural do Brasil, né, natural do nosso bioma. Os cactos se referem a um grupo com grande variedade de espécies nessa região, tais como o mandacaru, o xique-xique, o xique do sertão e a palma. Lembrando, existem algumas espécies de palma que são nativas, elas são bem pequenininhas, com espinhos bem grandes, mas a palma que é utilizada para poder fazer a alimentação de gado, como palma forrageira, palma miúda, palma orelha de elefante, são algumas espécies, né? Elas foram importadas do México. Esses vegetais possuem adaptações que lhes permitem sobreviver em locais com pouca disponibilidade de água. Olha só. Isso aqui resiste, viu? Se vocês talvez são muito jovens, muito novinhos, mas se vocês perguntarem aos pais de vocês, na seca braba, eu já passei por algumas como a de 97, para mim acho que foi uma das piores que teve até agora. Quando a gente olhava aquele mato seco, a única coisa que a gente via verde era mandacaru, né? Mandacaru, coroa de frade, facheiro, era a única coisa que se mantinha vivo. Né? Na verdade, as outras plantas estavam vivas também, mas aí elas têm uma defesa em que elas caem as folhas, elas secam as folhas e caem, as folhas ficam sem as folhas justamente para não perder o pouquinho da água que tem. Então elas mantêm aquele pouquinho de água, diminui o metabolismo, ou seja, o funcionamento das células dela diminui, desacelera, para que elas possam sobreviver por mais tempo. Vamos avançar, senão não vai dar tempo, né? Os espinhos dos cactos, por exemplo, são folhas modificadas que apresentam redução da superfície foliar, o que dificulta a perda de água por transpiração. Essas plantas apresentam clorofila no caule, que permite a realização da fotossíntese. Que é isso, professor? Presta atenção nesse mandacaru. Onde é que estão as folhas desse mandacaru? As folhas são os espinhos. Onde é que estão as folhas da palma? Ah, isso aqui é a folha da palma. Não é a folha. A folha da palma são os espinhos. Poxa, professor, os espinhos...
Pois é, ao longo de milhões e milhões e milhões de anos, os espinhos as folhas foram evoluindo para espinhos para evitar a perda de água, porque a folha em si, ela permite uma alta transpiração, uma alta perda de água. Se eu transformo a folha em espinho ao longo dos milhões de anos, eu evito a perda de água por transpiração. Ô professor, mas parece uma folha, mas não é, isso aqui é o caule. E no caso, as células que realizam a fotossíntese ficaram no caule. Então é o caule que faz a fotossíntese. No mandacaru a fotossíntese ocorre no caule e não nas folhas, porque as folhas elas atrofiaram, se transformaram em espinhos, justamente para evitar a perda de água. Isso explica porque nas secas brabas as outras plantas, a técnica das outras plantas, né? O meio que elas encontraram para não perder água é perder a folha. Então a folha cai para não perder a água. No caso dos cactos, eles evoluíram para que a folha se transformasse num espinho para não perder a água. Interessante, né? Sobre a fauna da caatinga, ainda sobre a fauna, né? A gente falou um pouquinho sobre a flora quando eu estava falando dos cactos. A fauna da caatinga possui grande biodiversidade, é composta de mamíferos, aves, anfíbios, peixes e grande número de espécies de abelhas. Os lagartos são muito comuns, com espécies como o calango verde e o calanguinho, né? Tem o calango verde, aqui tem o calanguinho, que a gente é chamado mais como lagartixa mesmo, né? Está aqui o calanguinho, são espécies, né, muito comuns aqui na nossa região do Nordeste. Entre as aves, né, ainda falando sobre o bioma da caatinga, sobre a questão da fauna, né, entre as aves podemos citar o carcará, aqui o carcará, uma espécie de gavião, né, a asa branca, tá, que é a bichinha da asa branca, e a galha-canção, que é esse bichinho aqui, né, que são habitantes típicos desse bioma, do bioma caatinga. A ararinha azul, eu não coloquei aqui a imagem dela, até o ano 2018 estava considerado em perigo crítico de extinção. Também tinha como habitat natural a caatinga, né? As pessoas, gente, um recadinho para não criem aves em gaiola, não. Passarinho, você gostaria de passar uma vida inteira preso? Quem gosta de estar preso dentro de uma cela, dentro de uma cadeia? Ninguém gosta de estar preso. Então não pega o bichinho foi feito para voar. Já pensou quanto deve ser incrível voar? O quanto deve ser gostoso estar lá em cima, voando, ter a liberdade, e você vai privar um animalzinho, uma ave, da liberdade dela voar, de fazer algo que eu não consigo fazer, que deve ser lindo a vista que esses animais têm do alto, e você vai e prende pro resto da vida. Eu acho uma covardia. Quem faz isso, eu acho que é covarde, certo? Eu acho que isso não é nem ignorância, é covardia mesmo, sabe? Entre os mamíferos podemos citar onças, gatos selvagens, gambás, preás, macaco-prego, veados catingueiros e onças pardas. Aqui eu tenho a onça parda, aqui eu tenho um gambazinho, né? Aqui eu tenho o veado catingueiro, está se tornando cada vez mais difícil encontrar esse animal, o preá, né? Vocês já conhecem mais ou menos. Bom, por hoje é só, pessoal. Hoje foi só mais uma revisão e falar um pouquinho, já que eu não gravei um vídeo na semana passada. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para vocês. Tchau.